Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Ari e esse é o canal sobre a luz do Evangelho. Irmãos, hoje eu resolvi fazer esse vídeo diferente dos outros que eu tenho feito, mas para conversar mesmo com vocês, explicar a vocês o que é um membro da congregação cristã. Ele pensa e ele tem como ensinamento em relação ao Evangelho, a palavra de Deus. Vocês têm visto aqui na internet, no YouTube, muitas pessoas, muitos críticos dizendo que o povo da congregação, eles não pregam a Bíblia, não pregam a palavra de Deus, como nós vimos aí. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no meu canal que fala a respeito de uma moça que se chama Carol Pinheiro. Carol Pinheiro, ela permaneceu na congregação cristã no Brasil até os seus 25 anos. Aos 24 anos de idade, ela disse que ela só veio a conhecer o Evangelho verdadeiro e o Espírito Santo quando ela saiu da congregação com 24 anos. Ainda ela não tinha saído da instituição automaticamente, mas ela começou a sair, a visitar outras igrejas, e em um culto, numa igreja da Batista, palavra dela, ela viu Bíblia e viu o Espírito Santo. Esse testemunho dela é evidente que é uma inverdade, porque eu sirvo a Deus quase que acredito que o mesmo tempo que a Carol, em relação ao tempo de casa, de idade dela, mas eu já estava na igreja muito antes. A Carol Pinheiro, ela se batizou no ano de 2013. Eu já estava na congregação há alguns anos a mais que ela. Então, ao todo, eu tenho quase 30 anos servindo a Deus de congregação, tá? A Carol, ela se batizou com 13 anos, salvo erro. Aqui no vídeo ela fala a respeito disso. E aos 25 anos, aos 24 anos, ela sai para conhecer outras igrejas. 2018, 2019, ela saiu para conhecer outras igrejas. Depois, isso foi pós-pandemia, tá? Então, está mais ou menos neste tempo que a Carol Pinheiro saiu da congregação. Eu acredito que com 25 anos ela deve realmente ter saído. Então, como eu disse a vocês, eu tenho um vídeo aqui no canal, se vocês quiserem dar uma olhada, é só voltar lá até para que vocês possam entender melhor esse vídeo aqui, ok? E a Carol, que eu conheço, ela fez 2 vídeos. Ela fez um falando a respeito da saída dela, em conhecer outras igrejas, e o outro ela fez agora a respeito do projeto Resgate, por conta que alguns irmãos foram na casa dela sem avisar, segundo as palavras dela, e não falaram para ela que era a respeito desse projeto Resgate, mas ela já tinha conhecimento que era a respeito dessa parte. Ela, o esposo dela, que é músico, ela é organista, ou melhor, ex-músico da congregação cristã e ex-organista. Então, aí ela fez mais esse segundo vídeo falando a respeito do projeto Resgate, evidentemente falando mal, e eu acredito que ela não foi nada hospitaleira. Essa é a minha opinião. Mas qual é o meu objetivo e propósito de fazer esse vídeo? É a respeito do Marcos Peron. Marcos Peron, se eu não me engano, acho que é esse mesmo nome dele, né? Ele é Marcos Perim. Ele é da Igreja Batista do Ceará. E ele fez um vídeo muito, pode-se dizer, acalorado, falando mal da congregação. Ele fez esse vídeo amando do pastor Augusto Nicodemos. Augusto Nicodemos, ele é da presbiteriana. Ele incentivou ao Marcos Perim a fazer esse vídeo, pelo que eu entendi. Eu vi o vídeo do Marcos,
e ele fala claramente a respeito do Augusto Nicodemos. E não foi só Augusto Nicodemos, mas também foi o Caio Modesto, que também é da Igreja Presbiteriana, também fez um vídeo falando a respeito da congregação. E mais, o Caio, ele nem tinha tanta convicção do que ele estava falando, tanto é que ele errou até confundindo a congregação com uma outra igreja aí que guarda o sábado. Todos nós sabemos e conhecemos quem é a igreja que ela guarda o sábado, é a adventista do sétimo dia. Então, Caio, ele acabou fazendo uma confusão aí, com tanta ânsia de querer falar da congregação, acabou se atropelando nos seus próprios entendimentos. E depois nós vimos aí o pastor Paulo Júnior, que, se eu não me engano, acho que já é 2 ou 3 vídeos que ele faz para falar da congregação. Ou seja, as igrejas de hoje, elas estão perdendo muito tempo. Ao invés de fazer vídeo para evangelização, eles estão usando o púlpito deles para falarem da congregação. Eu estou aqui, por exemplo, falando a respeito do Marcos Perim, eu estou falando do Caio Modesto, eu estou falando do Augusto Nicodemos e pastor Paulo Júnior, mas como vocês veem, eu não estou em igreja, e sim no meu pequeno estúdio aqui, ok? Então, eu tenho total liberdade para falar e conhecimento de causa devido a tantos anos que eu estou dentro da congregação. É diferente do que Carol Pinheiro, né? Que passou tantos anos dentro da congregação e não se atentou ao Evangelho, à palavra de Deus que é pregada lá dentro. Então, esses pastores, eles, por raiva, que nem o Marcos Perim, acredito eu que a raiva dele, o ódio dele em falar da congregação, é porque na época que ele estava dentro da congregação, ele não abriu o seu coração para ouvir a palavra de Deus. Talvez ele estava focado em querer algum ministério, porque todos nós sabemos, irmãos, nós que somos da congregação, que o ministério, ele não é dado a qualquer pessoa, a quem quer. O ministério, ele é orado a Deus, e quando Deus faz os irmãos sentir alegria em escolher alguém para que seja este um cooperador de jovem, entendeu? Ou até mesmo um ancião, então é se orado na igreja. Então, quando os irmãos têm a confirmação de Deus, porque Deus faz eles sentir alegria, contentamento, aí então é se escolhido esse irmão para o ministério. Todavia, lembrando que para o irmão ser do ministério, o irmão, além de tudo, ele tem que ter um bom testemunho. Ser um marido zeloso, um marido cuidadoso, entendeu? Não pode ser dado às coisas mundanas. E, infelizmente, nessas outras igrejas aí, a gente vê esses pastores andando até mesmo sem camisa, desnudos, aí sendo que ele tem que obedecer a palavra de Deus em todos os quesitos, ok, irmão? Tanto nos usos e costumes. E aí, o que acontece? Esses pastores não conseguem nada, essas outras pessoas que passaram pela congregação e deram um mau testemunho, tiveram um mau comportamento, acabaram saindo, com exceção daqueles que saem por motivo de, até mesmo de uma fraqueza, ou porque não entendeu o que o irmão do ministério falou e acabou se chateando, se magoando e saindo da igreja. Eu não falo a estes, eu falo aqueles que, usando da má fé, como a Carol Pinheiro e tantos outros que saíram da congregação e hoje estão aí participando de sites, falando mal da congregação, ok? Falando inverdades, porque fecharam os seus corações quando passaram lá dentro, e a própria palavra fala em 1 Pedro, capítulo 2, né? Estavam no nosso meio, mas não eram dos nossos. Por quê? Porque se fosse dos nossos, estariam conosco. E então, irmãos, hoje esses aí com muito ódio, eles vêm falando da congregação, que a congregação é exclusivista, que a congregação, ela não crê que as Sagradas Escrituras é a palavra de Deus. Até isso eles falam. Eles falam das irmãs nos usos dos véus, dizendo que o véu é idolatria, que nem a própria Carol Pinheiro, que tantos anos usou o véu, e agora ela começa a falar que o véu é idolatrado pelas irmãs. Isso é uma inverdade. E tampouco nós
como servos de Deus, não iríamos acreditar que as Sagradas Escrituras é a palavra de Deus, sendo que na nossa confissão de fé, uma das coisas mais apontada é as Sagradas Escrituras como sendo a infalível palavra de Deus. Então, irmãos, esse vídeo é justamente para isso, é para combater esses falsos irmãos que saíram do nosso meio e agora estão aí nos canais de críticos falando da congregação. Eles nunca foram nossos irmãos, eles nunca foram servos de Deus, porque se fossem, a conduta deles seria exatamente ao contrário. E eu escolhi aqui, irmãos, uns capítulos da palavra de Deus para que a gente possa mostrar a vocês o que está acontecendo hoje na congregação cristã. E por que eles têm tanto ódio de nós? Porque essa própria palavra já explica tudo o que está acontecendo. Vamos ler aqui com a ajuda de Deus, Mateus, no capítulo 10, no versículo 17 até o versículo, do versículo 17, capítulo 10, versículo 17 até o 22, ok? Então vamos ler com a ajuda de Deus. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas, e sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas, quando vos entregarem, não vos dê cuidado ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai que fala em vós. Irmãos, esse versículo aqui de número 20, ele explica bem e ele põe por terra a falácia dos críticos que dizem que nós não fazemos estudos da palavra de Deus e quando o irmão vai ministrar a palavra de Deus lá no púlpito, o irmão fala qualquer coisa que lhe vem à cabeça. Irmão, não, nós fazemos por obediência a Deus. A palavra de Deus, ela é ministrada através do Espírito e não por pregações criadas por eles, pregações fabricadas por esses pastores. Na eloquência de se falarem bonito, eles escrevem textos em cima do que está na Bíblia para depois pregar nas suas igrejas. E nós, irmãos, da congregação, nós quando estamos sentados lá, nós ouvimos o ministério, nós ouvimos o ministério pregar assim a palavra de Deus que está dentro das Sagradas Escrituras e depois Deus, usando do seu Espírito, dá a exortação da palavra. Então isso é bíblico, está na Bíblia e aqui no versículo 20 do capítulo 10 de São Mateus está pondo por terra essa falácia deles e testificando que tudo é movido pelo Espírito de Deus. E aqui continuando no versículo 21, irmãos. E o irmão entregará a perda da vida o outro irmão. E o pai, o filho e os filhos se levantarão contra os pais e os tirarão a vida. Irmãos, eu troquei aqui as duas palavras, as duas frases a respeito da perda da vida, mas não tirando a essência da verdade da palavra, o significado da palavra. Por quê? Porque nós estamos vivendo num tempo difícil no qual qualquer palavra que nós usarmos aqui no YouTube, o YouTube pode travar o nosso vídeo e não deixar ele ir para frente. Então vocês entenderam, quando eu falo perda da vida, significa o final da vida mesmo, entendeu? Então, e odiado de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Irmão, a Sagrada Escritura, ela nos ensina que existe dois tipos de pecado. O pecado para a perda da vida, os irmãos entendem? E o pecado que não é para a perda da vida. Porém, muitas pessoas estão se apegando a esses versículos e achando que eles vão ser perdoados dos erros deles. Outros acham que pelo motivo de ser dispersado a graça, já não mais serão condenados, porque a graça, ela já ultrapassou, ela passou por cima
entendeu? Do pecado. A palavra diz diferente, a graça superabundou o pecado. Mas, enfim, muitos estão se pegando à graça, achando que eles podem viver de qualquer maneira, se prostituírem, fazer o que eles quiserem, como a Andressa Urach, num vídeo anterior que eu tenho também aqui no canal, entendeu? Ela acha que por ela, que Deus dispersou a graça para todo o povo, ela acha que ela pode continuar vivendo, se prostituindo, que Deus já perdoou ela. Inclusive, como nos vídeos que vocês viram aí, ela até citou que vai abrir uma igreja, que Deus se apiede e tenha misericórdia da alma dela. Mas, voltando aqui o vídeo, então as pessoas precisam tomar cuidado, porque não é porque existem os dois tipos de pecado, um que leva a perda da vida e o outro que não leva, que a pessoa acha que ela pode fazer qualquer coisa. Jesus, ele confrontou os fariseus a respeito disso. Ele jogou na consciência deles que não era da forma que eles pensavam, ou que eles queriam agir. Então, irmãos, é isso, para que vocês possam entender. A palavra de Deus, ela nos ensina que para que nós tenhamos a nossa vida eterna, para que nós tenhamos a nossa salvação, não adianta você falar apenas que crê em Cristo como sendo o Filho de Deus. O tentador, ele também crê, ele acredita em Deus, ele acredita em Cristo. Tanto é que ele viveu lá ao lado praticamente de Cristo. Mas ele perdeu a salvação dele quando ele quis ser mais do que Deus. Ele foi expulso do céu. E assim, muitos não herdarão o reino dos céus. Por quê? Porque se sobrepõem à vontade e à palavra de Deus. Então, saiba você que a salvação se perde sim. Se você não se conduzir de maneira adequada como um homem de Deus, uma mulher de Deus, você perde a sua salvação. Deus, ele dispersou a sua salvação pela graça. E uma outra coisa, a graça a nós da congregação, ela não se resume nas paredes, na alvenaria, ela não se resume no nome da instituição Congregação Cristã no Brasil, como os críticos ficam batendo nessa tecla sempre, falando que nós achamos que só nós temos a graça do Filho de Deus e que a graça é a congregação. Não, irmãos. A graça é o santo evangelho de Cristo. Aqui está a graça. E nós somos agraciados na congregação porque nós temos ela. Nós temos ela. Entendeu? Por que nós temos ela? Porque nós cremos inteiramente que a palavra de Deus, ela está aqui para nos instruir, para nos ensinar, para nos corrigir. Então, nós temos a graça do Filho de Deus e nós estamos todos os dias correndo como um atleta, na esperança de lá na frente nós conseguimos o nosso troféu, não como os atletas deste mundo que correm todos, como o apóstolo Paulo falou na sua epístola, que os atletas do mundo, eles correm para ganhar um troféu, mas nós, servos de Deus, corremos para ganhar o troféu eterno, aquele que o ladrão não rouba, a traça não corrói e nem o ferrugem consome, a coroa da vida eterna. Nós não somos materialistas, nós não nos firmamos naquilo que é material. Eu sei que o vídeo está um pouquinho comprido, mas é preciso explicar para vocês, porque eles são contra nós, até mesmo porque nós não aceitamos ou pedimos o dízimo. Lembrando que o dízimo, naquela época, lá atrás, na época dos apóstolos, bem antes dos apóstolos, melhor dizendo, lá nos primórdios, o dízimo foi estipulado para a tribo levítica. Somente eles tinham que pagar o dízimo. Então, não é para nós, não foi para o nosso tempo. É diferente do uso do véu, como muitos querem criticar. Quando o apóstolo Paulo deu o ensinamento a respeito do uso do véu, ele estava falando para as irmãs usarem o véu como um sinal de poderio, igual os anjos. Por quê? Porque o véu era a honra da mulher em relação a se apresentar diante de Deus, por ela estar ali trazendo a honra ao seu marido diante de Deus, ok? Então, irmãos, tudo que nós fazemos, tudo que nós ministramos, tudo que tudo que eu ouço de lá do púlpito do irmão que está lá presidindo o culto,
eu aceito porque vem da palavra de Deus. E os críticos, como o pastor Marcos Perim, como o pastor Paulo Júnior, o Caio Modesto, muitos outros, eles não entendem porque eles não abrem o coração para o verdadeiro evangelho e as suas igrejas aí os sustentam, pagam salário para eles, e enquanto que o fiel está ali com a sua vida, muitas das vezes, praticamente quase destruída, e quando eles buscam um socorro dentro da igreja, aí eles têm que estar sendo pesado para eles, porque eles têm que ficar pagando dízimo. Não, irmão. Agora, a congregação, eles falam muito a respeito disso, que a congregação pega a oferta como dízimo. Não. A palavra de Deus diz, trazei mantimento à minha casa. Então, tudo que se é dado dentro da congregação é para socorrer o seu povo, os servos, aqueles que estão em necessidade, ok? E quando um irmão está em necessidade, a igreja ora, os irmãos oram, Deus entra com a tua providência, aquele irmão é socorrido, e então assim se conclui a obra de Deus com os frutos que vêm dentro da igreja, não para pagar salário de pastor, não para fazer com que esses pastores vivam às custas da igreja, ok? Quando nós também estamos em construção, ali, irmão, se é feito voluntariamente, ok? Os irmãos, eles têm amor em trabalhar a obra de Deus e ninguém ganha salário, ninguém ganha nada para fazer a obra de Deus. Aí a construção, ela se conclui, a obra de Deus, ela é feita e então se congregam todos os irmãos ali naquela construção que foi construída com o amor, com a dedicação de cada irmão. E muitas das vezes nós temos aí alguns templos que são grandes, realmente é porque em cada lugar, em cada localidade, há uma quantidade a mais de irmãos ou uma quantidade a menos. E nem por isso a igreja está perdendo adepto, como esses críticos têm falado, entendeu? Em relação ao projeto Resgate, mais uma vez falando que a igreja está desesperada, correndo atrás dos irmãos que saíram da igreja. Não, a igreja, ela está fazendo o papel dela. Eu não vou entrar em detalhe porque eu vou fazer um vídeo próprio a respeito do projeto Resgate, mas eu já posso te avisar de antemão. A igreja, ela não está correndo atrás dos irmãos que pararam. Pelo contrário, ela está buscando esses irmãos, porque a palavra de Deus pede para que eles se reconciliem com Deus. Então a igreja está fazendo a sua parte e cabe a cada um agir da forma que tem que ser. Quando chegar lá no final, Deus que vai dar a sentença a ele pelos frutos que ele teve, ok? E não como aqueles que querem falar que a igreja está aí desesperada, ok? Então, eu acredito que eu falei tudo. O que eu quis dizer a vocês em relação à nossa fé é que é isso, irmão. Tudo que nós fazemos, nós seguimos o Santo Evangelho. A confissão de nossa fé é isso. Nós cremos no único Filho de Deus. Nós cremos em Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Okay? Nós cremos na Sagrada Escritura como sendo a única e infalível palavra de Deus. Okay? Então, eu acredito que nessa parte está bem explicado. Se os irmãos ou algum amigo quiserem ver os tópicos que a congregação segue, nós temos aí o nosso site oficial da congregação, é aberto a todos aqueles que querem ver a respeito dos tópicos de ensinamento e da nossa doutrina. Ok, irmãos? Eu acredito que está bem explicado. Agradeço a você que ficou até agora comigo aqui. E eu peço a você para que se inscreva aqui no meu canal, se você ainda não é inscrito, ok? Selecione o sininho. Eu estou preparando aí bastante vídeo para trazer para vocês, tá bom? Então, um pouquinho demorado por causa que eu estou estudando, entendeu? A gente está sempre em estudo para que a gente possa crescer também profissionalmente, tá bom? Então, eu tenho me dedicado um pouco aos estudos, né? Para que eu venha conseguir mais especialização na minha vida profissional. Isso é uma oportunidade que Deus dá a cada um de nós, que nós buscamos aquilo que nós queremos. Mais uma vez, simplificando e explicando. A congregação, ela não nos paga salário, nós não somos pagos para aqueles que têm
o ministério de pregar a palavra de Deus. Eu tenho o único ministério que eu tenho, é aquele de sentar nos bancos, ouvir a palavra de Deus e auxiliar os irmãos no estacionamento, ok? Então, a congregação, ela é uma entidade que o objetivo dela é ensinar a verdade do Evangelho. Voltando aqui ao assunto, então eu tenho estado um pouquinho ocupado, mas eu não vou deixar de fazer vídeo, porque eu quero ver esse canal crescer e eu quero falar com muitos de vocês. Então eu te peço, se inscreva aqui no canal, porque muito nós vamos falar a respeito da palavra de Deus. E algumas vezes eu vou trazer vídeos como o da Andressa Urach, né? Eu vou trazer vídeo a respeito da Carol Pinheiro, tá bom? E de todos aqueles que for necessário. Lembrando que eu não estarei falando da pessoa em si, mas das atitudes dela como servo de Deus, porque a palavra de Deus, ela nos dá o direito de falar a respeito dos nossos próprios irmãos, quando eles não estão se conduzindo de maneira correta dentro do Evangelho. Então nós vamos falar das atitudes deles como servos de Deus, como cristão. Agora, nós não podemos falar de pessoas que não conhecem as Sagradas Escrituras e que não são crentes. Nós falamos a eles com amor para trazê-los para dentro da casa de Deus, para que eles sirvam a Deus em unidade de espírito e que eles venham alcançar a salvação que nós cremos que alcançaremos se nós nos permanecermos fiéis à palavra de Deus até o fim de nossos dias aqui na terra. Então, a salvação para nós será eterna. Um abraço a todos vocês que ficaram comigo até aqui, a todos vocês que estão chegando e, mais uma vez, inscrevam-se no canal, selecione o sininho e deem like, comentem a respeito do vídeo, ok? Um abraço e que a paz de Deus esteja na tua vida e na vida de teus familiares.